Bom, Guilherme, o Mato Grosso do Sul é um dos estados que tem uma das mais baixas densidades demográficas do Brasil, né? É um estado muito grande, com uma população pequena, né? O Ceará, que é menor, tem o quatro, exatamente. Bom, como é que eu entrei na vida do Mato Grosso, né? Eu sou filho de uma paulista com um pernambucano. Meus avós paternos são do Pernambuco, né? A avó e o avô. Os meus avós maternos, o meu avô é pernambucano também, e minha avó é do Cariri, nasceu aqui no Ceará, né? Minha mãe não sabe identificar qual é a cidade, né? Ela sabe que é no Cariri por causa do Padre Inciso, mas não localiza a cidade e tal. Minha avó morreu antes de eu nascer, morreu em 1959. E você nasceu? E eu nasci em 1963. Meus avós se conheceram aqui no Nordeste, os avós maternos, se casaram aqui e foram para o Sul, tentar o progresso. Se instalaram no oeste de São Paulo, fronteira com o Mato Grosso do Sul, que na época era Mato Grosso, né? Era um estado só, era tudo. E meu avô se meteu na criação de gado, na atividade agrícola. E meu pai saiu do Pernambuco, nasceu, cresceu lá, saiu do Pernambuco, foi servir o exército lá em São Paulo. Serviu o exército, trabalhou em São Paulo, na capital, e depois foi para o oeste de São Paulo também procurar a vida no campo. E foi trabalhar na fazenda que meu avô tinha. E lá conheceu minha mãe e se casaram. Meu avô tinha terras que iam do Mato Grosso, de São Paulo e Mato Grosso. E uma parte da família morava em Corumbá. E minha mãe estava grávida de mim e estava viajando, estava indo para Corumbá. Quando chegou em Corumbá eu já nasci, né? Nasci menino grande e tal. E passou algum tempo, eles se estabeleceram em Corumbá. Eu vivi em Corumbá até os 5 anos. Eles moraram lá. Depois nós fomos para São Paulo. Hoje eu tenho 48 anos, né? Nasci em 63. Mas o Mato Grosso, para mim, está na minha alma, sabe? É aquela coisa que, como eu entrei no Mato Grosso e como o Mato Grosso entrou em mim, Mato Grosso do Sul, a minha terra. Corumbá é fronteira com a Bolívia, fronteira terrestre com a Bolívia e com o Paraguai, que aí tem o rio Paraguai que divide, que separa, e com a Bolívia. Eu lembro que, pequeno, né, a gente ia para a Bolívia como se estivesse indo para Messejana, aqui. Tá aqui e sai para Messejana, uma coisa assim, né? É bem pertinho, que é Porto Quijarro, né? Inclusive a gente ia lá. Aí isso já, depois em viagens que eu fui lá, a gente ia lá tomar Coca-Cola, então uma coisa assim muito, era um passeio, né? Dessas atrações assim, turísticas, naturais, do Mato Grosso do Sul, quais você conhece? A grande atração que tem no Mato Grosso... É o bonito, né? Não, aí tem bonito que é uma atração mais recente, mas o Mato Grosso, em termos de atração natural, ela tem os rios, tem o Pantanal, que é cachoeiras, que é fantástico. O Pantanal deve ser conhecido por quem gosta do Brasil, deve conhecer o Pantanal, é maravilhoso, assim, a diversidade de pássaros, a diversidade de peixes, a relação que existe, o homem pantaneiro com o gado e com a terra, né? Eu sempre digo que talvez os maiores ecologistas lá do Mato Grosso do Sul sejam o pessoal que toca gado, os vaqueiros, que é impressionante. E o gado vive solto, aberto lá. Por quê? Porque a água do Pantanal é uma água meio salgada. Então o gado bebe aquela água, já tem um monte de coisas que gado em outra região o cara tem que dar como suplemento, ele já pega ali na água. É muito rico. Falando aí do gado, além da pecuária, quais são os outros? Extração mineral, Mato Grosso. Falamos de... Econômica, né? Atividade. Então, ali naquela região, extração mineral, tem muito calcário. Aliás, Corumbá... Coloca o cal pra... Então, Corumbá é conhecido como Terra Branca, porque ele está em cima de uma reserva muito grande de calcário. Então a terra fica branca.
Então tem calcário, tem cimento, tem minério de ferro, tem manganês. E lá, engraçado, no Mato Grosso é assim, quando você está... Corumbá é uma cidade muito baixa, ela deve estar, apesar de estar bem lá no centro do Brasil, a altura dela em relação ao mar é 100 metros, 100 e poucos metros, é bem baixinha. Só que lá, no Mato Grosso, tem o ponto mais alto do Mato Grosso do Sul, se dá em Corumbá, que é a serra, que eu não vou lembrar o nome, tem uma serra grande que é rica em manganês, né, que meu pai, inclusive, chegou a trabalhar lá. Tem extração lá. Meu pai, inclusive, trabalhou na Cimente Itaú, que explorava cimento. Lá tem, a dona das reservas de ferro lá é a Vale do Rio Doce. E também tem uma parte das reservas que essa empresa do MMX, se eu não me engano, que está fazendo aqui uma termoelétrica no Porto de Pecém, também explora minério lá. E tem minas de manganês, que é muito rico. O que é importante em Mato Grosso é que ele a atividade de exportação, principalmente de gado, é muito forte. Então a principal atividade econômica é exploração mineral e agropecuária. Agropecuária, gado, no sentido de exportar. Hoje em dia, que eu acho um pecado, eu acho um erro, mas se tem, estão abrindo lavouras lá de soja e de cana-de-açúcar. Numa parte do Mato Grosso do Sul, não em Corumbá, Corumbá não tem isso, mas no Mato Grosso do Sul, na fronteira com São Paulo, algumas terras já estão sendo usadas para a plantação de cana e de soja, que eu acho um pecado. Agora que a gente já colocou tecnologia, as atrações históricas. A cidade, tanto que eu acho assim de histórico, que me chama a atenção, eu viajo muito no Brasil, minha profissão viaja muito. Inclusive, eu agora venho muito para o Ceará, cada 15 dias eu estou aqui, terminei me casando com uma cearense, né, que é lá de Morada Nova, então eu tenho um trabalho aqui, então eu tenho uma relação com o Ceará muito grande, assim, afetiva, porque é um povo muito próximo, um povo que é muito solidário, agradável, criativo, né. Então eu viajo muito o Brasil, já em razão do trabalho. Então eu conheço muito, sempre gostei de conhecer a arquitetura, andar, ver o centro aqui mesmo. Já andei tudo Fortaleza Antiga ali, onde começou o povoamento de Fortaleza, andei bastante, vejo as casas, vou para o interior, vejo assim também. O que é que Corumbá tem? Corumbá, o tipo de moradia é diferente. Quando você anda no Brasil, de modo geral, na faixa litorânea... Seria como aquelas de 1900? Não, então, é tudo parecidinho as casas. Então você vai por exemplo, em Paraty, Paraty tem uma moradia muito parecida com a de Ouro Preto ou com a de Salvador. O tipo de construção. Talvez em Santa Catarina, que tem uma construção um pouco diferente em alguma região, em razão da presença açoriana. Em Corumbá, as construções não são assim. Elas têm um outro padrão. Aonde é que eu vejo o tipo de construção que tem em Corumbá? Em Assunção. Eu, por exemplo, já levei o meu filho para subir o Rio Paraguai, saindo do Oceano Atlântico, passando pelo Uruguai de um lado, a Argentina do outro, subindo, aí na Argentina, aí depois no Paraguai. Então eu já andei tudo aquilo, isso, andei tudo aquilo para mostrar para o meu filho como é que os navios que vinham da Europa desciam o Atlântico e entravam por ali e iam parar lá em Corumbá. Navios imensos, isso no começo do século XX, né? Então, aí andei em Assunção, andei em Rosário, o Rio Paraguai tem um porto grande também. Então fui andando nessa cidade. Aí eu vejo a construção que tem em Corumbá, eu encontro ali. Então eu não sei dizer qual que é o tipo de construção, mas é parecido com de Assunção, Paraguai, né? De Assunção, de Rosário. Na capital da Argentina, eu não vi nenhuma, né? Mas assim, Rosário... Uma estátua, tem um Forte Coimbra, que é um ponto assim turístico, você vê ele de longe, né? Que era um posto avançado de defesa e tem que ligar Corumbá com a Guerra do Paraguai, porque Corumbá era um porto estratégico, era uma região estratégica. Dali você entrava para o interior do Brasil. E por que o porto de Corumbá se desenvolveu? Na época da extração da borracha na Amazônia, a borracha saía por onde?
por Corumbá. Então descia por todo o fluvial, chegava em Corumbá, entrava nos navios transatlânticos que iam para a Europa, que iam para outros lugares. Então era uma região estratégica, né? E aí teve a Guerra do Paraguai, que era uma guerra geopolítica de interesses, né? E aí a Tríplice Aliança destruiu o Paraguai, né? Então o que eu lembro do Paraguai é assim. Então, o que eu lembro de Corumbá? A beleza natural é muito forte, o rio Paraguai é muito presente na vida de todos. As atrações naturais são mais... São as preponderantes. São melhores, assim, melhores não. São as que chamam mais atenção. Chamam mais atenção que as históricas. Que as históricas. Apesar de o Porto ser muito bonito, mas não tem. Corumbá, ela perdeu o peso, né? Ela ficou uma cidade assim um pouco ultrapassada. Porque teve uma época que ela disputava quem seria a capital do Mato Grosso. Então a capital era Cuiabá. Corumbá é uma cidade muito forte por causa do porto. Depois, quando nos anos 70 teve a divisão dos dois estados, a capital terminou sendo Campo Grande, Corumbá ficou um pouco atrasada. Hoje lá tem 90, 100 mil habitantes. Então ficou uma cidade, muito grande. Aliás, em termos de território, é um dos maiores municípios brasileiros. É muito grande. Então tem muita área. Só que a maior parte dela é Pantanal. A maior parte dela é Pantanal. Então, você andar por ela é para você curtir a natureza, curtir a beleza dos animais, né? Pássaros especialmente. É bem da cultura, né? Muito assim, conhecer muito esse aspecto mais da natureza. Quais são assim, os pontos fortes da cultura do Mato Grosso? Tipo danças, comidas? A viola. Viola, sertanejo. né? Viola, lá no caso chama-se viola pantaneira, né? Então você tem a viola, poesia, tem muito, assim, né? Muita coisa de você declamar poesia. O que mais? O que tem na minha memória é isso, né? As comidas típicas. A comida é um dos pontos fortes, que eu adoro. Tipo, eu só sei o arroz, alguma coisa. Então, olha, lá o que você tem? Você tem uma identidade grande em algumas coisas com a comida gaúcha. Então, por exemplo, o que você come muito? Churrasco com mandioca cozida. Então, cozinha a mandioca, faz o churrasco, juntos os dois é um dos pratos. Outra é um bolo, uma torta chamada sopa paraguaia. Sei. Que é uma torta feita com queijo e com milho. Eu me lembro, pequeno, que minha mãe acordava cedo, ralava o milho, para fazer, isso coisa de 5 horas, sei lá, bem cedinho, para fazer para a gente comer no café da manhã, né? Tomava com café com leite. Era uma coisa bem comum, né? Bem nutritiva. Lá é uma terra muito quente e abafado, úmido, né? Porque está longe do mar. E tem ali o rio, que tem aquela evaporação, então é quente para dedéu. E lá tem um suco que você faz com milho, que chama xixa. Então você faz aquilo dali e põe para gelar, e aí toma aquilo ao longo do dia. É muito gostoso. Então a culinária... aí tem o arroz carreteiro. Tem um arroz com um macarrãozinho. Então lá, o que eu lembro, assim, né? Tem 2 marcas da comida lá. Uma de origem árabe, e a outra, que é esse arroz... Muita comidinha, depois só fui identificar isso depois quando eu estava morando em outro lugar, que eu via a comida de origem árabe, né? Eu falei, pô, mas isso aqui eu comia quando era guri, né? É aquele negocinho que você põe com folha de uva. Charutinho com folha de uva. Na casa da minha madrinha, inclusive, tinha uma parreira atrás, que ela fazia o charutinho com as folhas da parreira que ela tinha. Então a comida árabe e a comida indígena. Então são as duas assim. Hoje em dia, outro dia eu fui em Campo Grande, uma coisa de 1 ano e meio atrás, em Campo Grande, que é a capital hoje do Mato Grosso do Sul, você encontra muito japonês, muita gente de origem japonesa e, portanto, a comida japonesa com muita presença lá. Mas em Corumbá, o que eu me lembro é muito isso, é a comida gaúcha, mais recente, a comida árabe e a comida indígena. São assim as coisas que... O principal da culinária. Né? Então assim, por exemplo, você convida um amigo para ir em casa num domingo. O que você vai servir para ele? Um arroz carreteiro, um churrasco e uma salada verde. Salada de alface, de qualquer coisa, uma salada verde. Aí isso é uma festa. Aí vai ter uma viola,
uma cachaçinha, um refrigerante, suco, é o que vai ter. Nossa. Bem assim, seria o almoço de um domingo lá, né? No Mato Grosso do Sul, em Corumbá. É isso aí. Acabou. Ó, convido todo mundo a ir lá. Uma parte da história do Brasil se escreve por lá, acho que a gente conhece muito. E no Mato Grosso do Sul, vai conhecer. É um estado pequeno, como eu disse. Outro dia eu até estava falando para Guilherme, eu estava olhando os dados de população aqui, o número talvez não seja preciso. Então quando a gente olha a população do Ceará, eles apresentam um mapa assim, qual é a população natural e qual é a população que vieram de outros estados. Então no Ceará, dado de 2010, tem, se não me engano, é 228, 222 sul-mato-grossenses que moram aqui no Ceará. É bem pouquinho, né? Eu sempre digo que é muito difícil eu encontrar um sul-mato-grossense pelo Brasil. Sempre quando a gente se encontra é uma festa, né? Porque são tão poucos. Então lá no Mato Grosso do Sul dá para nascer muito brasileiro ainda, como aqui no Ceará.